Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no Paola React. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou Paola e nesse canal eu reajo a tudo e a todos. Mansão dos artistas, brasileiros de Hollywood, fofocas da internet, reajo a tudo que tá bombando no momento, que tem sempre alguma fofoca bombando, né, gente? Também reajo aos seus videoclipes dos seus artistas favoritos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai sentando, dando like aí pra mim, pra fortalecer o canal. É claro, gente, se inscrevam pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, porque toda semana eu tô postando um vídeo novo de react pra animar o dia de vocês. E para o react de hoje, tenho algo aí novo para vocês, hein? Essa semana e semana passada eu postei vários vídeos reagindo à Mansão dos Artistas brasileiros dessa vez, tá, gente? E para o vídeo de hoje, eu vou reagir a nada mais nada menos do que o apartamento espetacular do super casal que vive e sempre esteve em alta na TV brasileira, que é Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Sim, gente, esse casalzão que estão juntos há anos. Vamos lá, vamos reagir à casa desse casal aí. Não sei se vocês gostam deles. Eu achei eles um casal fofo. Não sou fã, mas acho um casal muito fofo. E estou curiosa para saber o que é que tem na casa deles. De peças de decoração, de design, de estilo. Se eles têm um bom gosto, não é mesmo? Que é isso que eu quero saber. Então, de novo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe o like para fortalecer o canal. Se inscrevam no canal para não perderem um react novo, hein? Se vocês perderem, gente, vocês não sabem o que vocês vão perder, vão ficar de fora dos reacts da semana. E é claro, comentem, compartilhem com quem vocês gostam e quem vocês sabem que vão curtir aqui o conteúdo de react do Paola React. Então, sem mais delongas, vamos reagir aqui ao super apartamento de 150 metros quadrados, gente. Um apartamento grande, hein? Da Fernanda e do Rodrigo. Vamos ver o que tem aí dentro. Preparem-se. É um, é dois e é três. Olá, Casa Vogue, bem-vindos à minha casa paulista, podem entrar. O casal mora em São Paulo, porque olha só, eu tenho reagido à casa dos artistas que moram só no Rio de Janeiro. A maioria mora no Rio de Janeiro. Só que, pra minha surpresa, a Fernanda e o Rodrigo moram em São Paulo. Não sabia. Detalhe, gente, já vem aqui que o espaço é bem clean, né? Tudo branco, sem muito detalhe, não tem muita cor. O negócio aqui é clean, hein? Conceito bem clean, vamos ver. Muito branco, muito branco. Tá me irritando esse branco, hein? É muito branco, gente. É um ambiente, só um ambiente zen. Desde que eu me tornei autônoma, independente, quando eu era solteira, eu nunca parei num lugar só. E sempre viajei, sempre morei em vários lugares ao mesmo tempo. Depois que eu encontrei o Rodrigo, que também tem essa alma um pouco itinerante, a gente continuou mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de casa sempre. E depois que vieram as crianças, de alguma maneira você precisa se fixar, né, em alguns pontos, porque tem escola, tem a logística da vida deles, mas ainda assim a gente continua em movimento. Então a gente ficou primeiro entre o movimento São Paulo-Rio, aí depois a gente ficou entre Rio e Los Angeles, e aí depois a gente voltou para São Paulo, para Maria nascer aqui em São Paulo, e aí a gente optou por ficar entre São Paulo e Portugal, que é a nossa realidade hoje. Passada, o casal se mudou para Portugal. Gente, a brasileirada não para de ir para Portugal, eu tô passada. O que tem de bom em Portugal, gente? Será que é dinheiro? Será que é luxo? Eu tenho alguns amigos em Portugal, mas eu não sei. Bom, a galera lá tem sofrido ultimamente, hein? Porque lá não se paga bem, a galera tá ganhando pouco. Mas a galera continua indo pra Portugal. E os artistas globais também, gente, tô passada. Tem muita gente que é artista também não mora em Portugal. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam é que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o que leva muita gente a emigrar para Portugal. Então, olha só, o casal se dividindo entre Brasil e Portugal. Não sabia dessa.
Só que antes eu tinha um apartamento que eu adquiri quando eu comecei a trabalhar. Então era um apartamento só pra mim, muito pequenininho. E a gente era feliz, mas tinha uma coisa assim da arquitetura dele, da decoração, que não era o que eu queria, porque nem dava. Cabia, era mais roupa e mala e colchão espalhado do que, enfim, poder brincar com essa coisa da estética. Então eu sempre tinha em mente que eu queria ter um lugar, uma base em São Paulo, que fosse um apartamento relativamente pequeno, mas que eu pudesse deixar com a minha cara. E finalmente chegou essa hora. Então, finalmente eu achei um lugar em que eu pude fazer uma reforma com a minha cara, colocar as cores que eu gosto, trabalhar um pouco com o minimalismo que eu gosto. Minimalismo, as plantas sabia? que eu amo, ter bastante luminosidade. Então, eu tô longe dos meninos, eu tô longe da minha casa, onde tá a maioria das minhas coisas, da minha vida, mas eu me sinto absolutamente em casa agora aqui. Eu sabia que eu considero minimalista mesmo, porque, gente, é tudo branco, pastel. De cor só tem as plantas que são verdes. É literalmente isso. Essa uma decoração é uma mesa bem minimalista. do Sérgio Rodrigues. É uma mesa em jacarandá, oval, com essas cadeiras super interessantes, com assento redondo, bem grandão e a parte das costas menorzinha. É uma mesa que eu sou apaixonada, eu tenho ela há muitos anos. E eu gosto dela porque ela é pequena, mas ela cabe todo mundo. Então, é uma mesa que me acompanha em todas as minhas casas. A função, eu acho, principal dela, quando o Sérgio Rodrigues fez, era porque era uma mesa de cozinha, uma mesa de copa, mas eu uso ela como a mesa principal da casa. Uma mesinha dessa como mesa principal? Não tem sentido não, hein? E fora que não é nem uma cadeira grande, é uma banqueta. A casa, pra mim, ela é um ninho. E eu costumo construir ninhos em todos esses lugares que eu te falei. Eu faço de maneira em que eu me sinta confortável nesse lugar. Então, digamos que eu vou morar, sei lá, 6 meses em Nova York. E eu alugo um apartamento lá. Eu dou meu jeito de esconder os quadros que eu não gosto, os objetos que eu não gosto. E botar alguma coisa que faça com que eu sinta que aquela é minha casa. Ou que aquela iluminação é do meu jeito. Então, meus amigos brincam comigo que se tem uma luz branca, eu já vou lá, pego um saquinho de pão, amarro em cima, colo e pronto, acabou. Aquela luz já tá do jeito que eu gosto, eu já me sinto bem. Maravilhosa, Fernanda. Ela gosta daquele ambiente mais aconchegante. Gente, mas fala sério, tá minimalista demais. Eu adoro o conceito minimalista também, acho super chique. Acho também que assim, é um conceito de vida mais sustentável, né, ser minimalista. Mas assim, pra ser decoração aqui toda branca e pastel, não é muito minha vibe não, hein? Vou falar pra vocês que não é minha vibe. Essa é uma obra do Dude Maia Rosa, que é toda feita em resina, que é uma característica desse artista maravilhoso que eu adoro. E eu me apaixonei por essa obra, pelas cores, que são cores que me trazem tranquilidade, me trazem paz. Eu adoro esse material, a resina, e principalmente nessas cores, ele tem essa característica que ele não reflete nada. Então é uma obra que eu tô assim completamente encantada. E tem um dado curioso sobre essa obra, é que o nome da obra se chama Porto Alegre. Tinha que ser minha, né? Não tem nada nessa obra de arte, gente, é só uma resina. Bizarro. Os móveis até que são bonitos. A hora que eu mais gosto do dia é o amanhecer, porque a cidade está silenciosa, a casa está silenciosa. Então, a primeira coisa que eu faço é tomar um café, a segunda é um chimarrão e a terceira é uma yoga. Então, para começar bem meu dia, eu preciso fazer yoga, porque depois disso, a sensação que eu tenho é que aconteça o que acontecer, eu tô equilibrada para enfrentar a vida, assim. Então, a yoga é o meu grande refúgio, assim, o lugar onde eu me apazigo, sabe, em relação Como à é que faz o vida sinal da e yoga? que vem pela frente. Eu nem sei fazer o sinal da yoga, mas muito bom. Ela começa o dia dela com yoga. Faz o zen. As plantas são sempre fundamentais na minha vida. Eu sem planta não vivo. Assim, como eu te falei, quando eu chego num lugar que não é o meu ambiente, eu dou um jeito. E a plantinha é uma das coisas também que eu compro, nem que seja uma, sabe, pequenininha, para ela ficar pertinho de mim, para eu olhar o verde. A mulher das plantas, ela, hein? A louca das plantas. Das plantas, onde eu posso curtir um pouco da natureza,
né? Não é uma casa, é um apartamento, mas tendo algumas plantas assim do meu lado, eu me sinto bem, eu me sinto sempre feliz quando eu tenho plantas do meu lado. Eu gosto de molhar, eu gosto de adubar, eu gosto de cortar quando eu tenho alguma folhinha doente, eu gosto de acompanhar o crescimento delas. Então eu me considero assim, mãos verdes. Eu adoro mexer com planta. Adoro as cores também, mas tenho alguma dificuldade de misturar cores, assim, não consigo ter esse olhar, assim, de saber o que vai encaixar com o quê. Finalmente, nesse apartamento, eu ousei e eu botei a cozinha colorida, os armários dos quartos coloridos, mas parei por aí. Gosto muito dos tons crus, né, os tons areias. Também acho que foi deu pra perceber, né, gata? Essa tinta mineral na parede, acho que fez toda a diferença. E é isso, não sou muito das estampas, não sou de muitos enfeites, gosto de coisas bem... Tô cada vez mais minimalista nesse lugar. Com certeza, Fernanda. Todo mundo já percebeu que você é minimalista. Esses quadros são da Gilda Vogt. São quadros que eu gosto porque eles têm uma feminilidade. São cores que eu gosto muito, que eu normalmente não uso no meu vestiário, no meu vestuário, não uso muito em objetos. Mas aqui na parede eu acho que ficou legal porque também deu uma acalmada no ambiente. Quando eu vou fazer os meus projetos, que eu já fiz muitos, que eu já te falei que eu já morei em muitos lugares, todas as vezes que eu vou fazer, eu chamo a Mari para ela estar comigo, porque eu prefiro ter uma pessoa que faça o meu papel durante a obra, durante a decoração, durante a construção desse ambiente, porque eu acho que quando você está fazendo um projeto, tem uma coisa que é o todo, e você tem que estar sempre muito atento ao todo. E como eu trabalho muito e eu não tenho tempo para me dedicar, a Mari, eu sempre chamo ela e... Quem é a Mari? Claro, a gente trabalha, né? Eu contrato a Mari, ela é minha amiga, mas nesse lugar como profissional, como o meu olhar. Então eu falo pra ela, é do jeito que tu achar que tem que ser. Eu dou toda a autoridade pra ela escolher e me apresentar. Mas ela já vem tudo peneirado, entendeu? Não é que ela vem assim, ela vem assim. Isso ou isso, eu falo isso. Isso ou isso, isso. Então assim, como a gente é muito amiga, a gente tem muita intimidade e eu aprecio muito o bom gosto dela, eu confio nela. E fica muito mais fácil. Ah, deve ser arquiteta, né? Ou a designer de interiores, com certeza. E a Mari também acompanha daí o arquiteto. No caso aqui é o Daniel Fromer, mas eu faço questão de ter a Mari. Gente, só uma observação aqui no sotaque da Fernanda, que ela é gaúcha, né? Então, cara, mesmo morando anos no Rio e anos em São Paulo, tem gente que não abandona o sotaque nem pelo cacete, né? Continua com o sotacão gaúcho. Que ela falou daí já umas 10 vezes. E teve uma outra coisa que ela falou aí do sotaque gaúcho, porque não fala por quê, igual a gente aqui no Rio, eles falam por quê, e daí, já contei uns 10 daí, muito engraçado. E junto com o Daniel, e no fim também acabo criando algumas pontes interessantes, assim, porque daí são duas pessoas novas que se conhecem, daí, vai ser bom pros dois, vai facilitar, então é nesse sentido, sabe, de uma facilitadora mesmo. Eu gosto de ambientes que possam ser integrados à casa. E eu gosto muito da ideia de transformar um ambiente que possa ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, um ambiente que, quando aberto, ele é uma sala de televisão, uma sala de bagunça. Quando ele é fechado, ele vira um quarto. Esse aproveitamento dos ambientes é algo que me agrada muito, sabe? Porque, como eu te falei, eu prefiro os espaços menores, com maior aproveitamento, do que uma casa enorme, que você vai gastar mais com manutenção, que você gasta mais com limpeza, que você paga mais. Então eu prefiro um reaproveitamento de lugares, assim. Tem que ser, né? Reaproveitar os lugares que é muita gente dentro de casa. Tem que aproveitar cada vez mais esse espaço mesmo. Ainda mais com criança. Então, quando os meninos estão aqui comigo, essa porta é fechada, vira um quarto, esse ambiente também tem um blackout ali que a gente baixa e vira um quarto super aconchegante e escurinho. Quando os meninos não estão, a minha sala fica ampliada, porque isso aqui vira uma extensão da sala, né? Com televisão, tem essas camas aqui para deitar e ver TV, ver um jogo, enfim, dá para fazer uma boa bagunça também, vira um quartinho de bagunça da Maria, eu fico ali na sala conversando, ela fica por aqui brincando. Aqui estão as minhas almofadas, minhas colchas marroquinas, que eu aproveitei
esse ambiente para centralizar esses tecidos e almofadas que eu trouxe de viagem. Também tem essa obra linda, um pouco bucólica, que eu gosto muito, que remete à natureza. Eu gosto de casa pequena, porque eu tenho a sensação de que uma casa pequena, os ambientes, eles ficam mais acolhedores, e quando a família tá junto, quando a gente tá reunido, nós todos, a gente gosta de estar junto, sabe? No mesmo lugar. Então, tu pode ver bem aqui pela minha sala que eu quebrei essa parede, o quarto. Lembrei que ela fala quando eles estão aqui e ali. Eu lembrei, gente, é tu que ela fala o tempo todo. Tu. A cozinha integrada já é algo que faz parte da nossa vida, porque não adianta. O Rodrigo, ele cozinha, ele gosta de cozinhar, a gente adora estar na cozinha. Talvez seja o ambiente que a gente mais goste de estar, mas a gente fica triste quando um tem que ficar lá dentro da cozinha e o outro tem que ficar aqui fora. E a gente é uma família com filhos de diversas idades, então quanto mais essa integração, mais simpático fica, mais afetuoso fica o ambiente. Chegou o Rodrigão. Aqui tá o quadro em homenagem ao meu pai, que representa tudo que ele me passou durante toda a minha vida. Eu acho que é uma foto que traz assim uma imagem de muita garra, de muita determinação, né? Um salto que deixa as pessoas em volta até um pouco assustadas, né? Tu vê que esse jogador, ele tá assim, uau! Porque ele era um jogador de basquete baixinho, perto dos padrões. Então diziam, né, que ele dava saltos assim homéricos. Então é o salto do meu pai, assim, eu gosto muito dessa foto. Ela é bem velhinha, né? Era um pôster, então era muito antigo, e eu não tive o menor problema em pegar ele dessa maneira e enquadrar e deixar aqui a memória do meu velho. Aqui é um pandeiro para homenagear minha mãe, que era uma super musicista, cantora, tocava violão, flauta, teclado, acordeon, mas o instrumento que ela mais gostava era a percussão. Ela não era muito do pandeiro, ela gostava mais dos bumbos, dos tambores, né? A gente chama de bumbo lá no sul, mas esse pandeirinho aqui foi muito importante nos últimos dias que eu tive com ela no hospital, porque eu levei na minha mala para passar com a gente esses dias no hospital, e a gente fez várias rodinhas de samba no hospital, então é uma lembrança que eu quero guardar. Eu não sou nada boa, mas ela é maravilhosa, então fica aqui essa lembrança da minha mãe. Legal, Fernanda, legal. Fazer o quarto da Maria, mas eu quis botar também 2 objetos que eu adoro do quarto da Maria. Um é um balanço, que é uma bola forrada de tricô, que virou assim super xodó dela, porque ela já chega, se agarra ali e começa a balançar, então virou um objeto que eu tô super apaixonada. E um tapete de amarelinha, que a gente tá amando jogar amarelinha, e que eu achei uma ideia genial, né? Porque a amarelinha normalmente a gente desenha no chão, que é muito legal, mas dentro de um apartamento você tem um tapete que você pode jogar amarelinha, também achei uma ideia muito legal. Um sambinha para dar uma animada. Eu fui ao Marrocos, que era um lugar que eu queria conhecer muito, e lá eu comprei bastante colchas, almofadas, coisas que eu pudesse trazer. Lá tem uma coisa que eu gosto muito, que são as listras. Eu não sou muito das estampas, mas eu sou muito das listras. E quando eu vi as colchas de listras coloridas, eu fiquei alucinada, e eu fui... Também não era assim que estava em todos os lugares, mas eu tirei uma foto, e onde eu ia eu pedia, e de repente aparecia uma colcha de listra, eu pegava. Então eu acabei trazendo umas 3 ou 4, as almofadas, que eu adoro também. Lindíssimo, sempre que eu vou viajar, eu trago alguma coisa. Só que coisa do aqui Marrocos nessa casa chique. ainda tem poucas coisas pessoais, porque eu ainda vou trazer da minha outra casa. Aqui é o nosso quarto, meu e do Rodrigo. Às vezes meu do Rodrigo e da Maria. A cama é grande, cabemos. Bom, o que eu amo nesse quarto é que ele é muito claro. Eu adoro a luminosidade dele. E eu escolhi a cortina mais linda que eu já tive na vida, que é essa cortina de 2 cores, que eu acho muito delicada e com cores que eu amo, que é o cru e o rosa. E aí eu repeti o rosa na porta dos armários. Eu sei que não é muito comum um armário cor de rosa. Um armário diferente, um conceito diferente. Mas depois que ficou
chegou pronto, eu fiquei apaixonada por esse armário. Primeiro porque ele é todo de ferro e eu amo objetos de ferro. E segundo porque, como vocês podem ver, ele é todo furadinho. E isso, para uma pessoa que está sempre se movimentando e deixa as roupas dentro do armário, é muito bom porque não deixa a roupa com cheiro de mofo. Ele está sempre ventilado, é uma luz muito, né, essa micro luz que entra aqui, então não chega a manchar as roupas e não deixa a roupa com cheiro de mofo. Outra coisa que eu adoro nesse quarto foi essa ideia de colocar a bolinha flutuando. Então eu trouxe esse fio de fora, que é um fio de tecido, que eu acho muito lindo, cru. E eu tirei a bolinha de cima da mesinha de cabeceira, porque a cabeceira é um lugar que eu uso muito, porque eu coloco o livro, coloco o copo d'água, coloco o telefone, o carregador. Então eu gosto muito que a mesinha fique livre. Então essa ideia de botar a bolinha flutuando foi muito bonitinha, assim, eu gostei muito. E de noite ficou aquelas duas bolinhas amarelinhas do lado da cama e o quarto bem escurinho do jeito que eu gosto. Esse banco aqui é um banco luz, também, né? do Sérgio Rodrigues, da minha coleção. Esse banco já viajou muito e agora o destino final dele foi aqui, porque eu acho que cada vez mais eu sinto falta de um lugar não só para botar as coisas, né, ou chegar em casa e largar a bolsa para não botar em cima da cama, mas também um lugar para botar o sapato, um lugar para deixar uma roupa dobrada que veio, né, da máquina de lavar, veio direto para cá, um lugar que a Maria senta. Então a cama fica menos bagunçada, fica menos um ponto de apoio e mais um lugar para dormir. E aqui fica esse lugarzinho, também dá para bater um papo com vocês. Olha que coisa agradável. É isso, esse é o meu quarto. Bem zen esse quarto, bem zen. Foi um prazer receber a Casa Vogue na minha casa. Eu não costumo mostrar a minha casa, mas na verdade eu fico bastante orgulhosa, porque aqui estão as coisas, os objetos que eu gosto, os móveis que eu escolhi, com tanto cuidado, com tanto carinho. E é aqui que eu passo muitos momentos felizes com a minha família, silenciosa, ou fazendo bagunça, ou cozinhando. Então, obrigada por vocês terem vindo, espero que tenham gostado. Tchau! E é isso, gente. O que vocês acharam deste apartamento de Fernanda Lima? É Fernanda Lima? É, Fernanda Lima. E Rodrigo Hilbert. Gente, fofinho, né? Bem fofinho, muito zen. Como a própria Fernanda disse, ela gosta dos tons bem claros, pastéis e cruz. É só isso que tem no apartamento, nesses tons, essas tonalidades. Eu achei bem fofinho. É muito fofo, assim, os detalhes de apartamento, tudo muito claro, muito cheio de luz, né? Bacana. Mas eu moraria nesse apartamento? Nananina, não é meu estilo, gente. Não moraria nesse apartamento de jeito nenhum. Achei fofo, mas não é meu estilo. Eu dou uma nota 7 para esse apartamento, nota 7. O espaço é muito bacana, é um apartamento grande, um espaço muito grande, mas para decoração não é muito a minha cara, não gostei. E fora que tá todo muito pálido, né, gente? Tem gente que tem que botar uma cor ali, dar uma vida, dar uma sagacidade, né? Tudo muito pastel, tudo muito cru. Pra mim não funciona, tem que ter uma energia ali naquele lugar, entendeu? Então nota 7 para apartamento aí, ó. Parabéns também para apartamento de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Eu só não moraria nesse lugar aí com essas cores pastéis, gente. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like no vídeo, gente, para fortalecer o canal. Se inscrevam aqui embaixo no canal para não perder nenhum react novo, que toda semana tem react novo para vocês, então não vão perder vídeo novo. Se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um react novo. Comenta e compartilha com quem vocês gostem. E também para ajudar o canal Paula React a crescer. E eu vejo vocês no próximo react, gente. Qual vai ser o próximo react? Não vou contar porque é surpresa, beleza? Fui! Tchau, peace!